Que bom. Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens expondo o Sermão do Monte. E hoje eu tenho um desafio pela frente. Falar a respeito do jejum. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo do 16 ao 18. Faremos a leitura nessa manhã. Assim que você encontrar, eu vou pedir para que você se coloque de pé, se possível. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. O tema desta manhã é jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Pode tomar o assento. Analisando o início do capítulo 6, nós percebemos que Jesus não está ensinando nada de novo aos seus discípulos. Ele está apenas reafirmando e corrigindo práticas que já existiam no seu contexto judaico. No capítulo 6, se você folhear rapidamente, você vai notar que Jesus ele corrige o mesmo ponto em 3 lições. Jesus fala a respeito de ajudar os pobres, fala a respeito da oração, o Pai Nosso, e ele fala a respeito do jejum. São 3 principais obrigações religiosas dos judeus. Em todas elas, Cristo corrige o mesmo ponto. Nessas 3 principais obrigações religiosas, existem várias palavras repetidas nas falas de Jesus. O Senhor Jesus repete as palavras hipócritas, plena recompensa. Entretanto, tem uma repetição em específico que nos atrai a atenção, pois ela revela a raiz do pecado que Jesus está querendo mostrar. Jesus está apontando para a motivação que existe nos líderes religiosos por detrás de ajudar aos pobres, por estarem em oração e a prática do jejum. Vejam comigo as palavras que se repetem. Sobre ajuda aos pobres, no verso 1 do capítulo 6. Jesus diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Quando Jesus vai falar sobre a oração, ele repete mais uma vez, agora no verso 5. Acompanhem comigo. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e esquinas, a fim de serem vistos pelo outro. Vocês prestaram atenção na palavra a fim? Em outras traduções está para, ou seja, com o objetivo, com o propósito, a fim de. Agora sobre o jejum, Jesus diz no verso 16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Jesus, ele não está invalidando as disciplinas espirituais. O Senhor está expondo a motivação por detrás delas. Motivação é a força que mantém e orienta as nossas ações. A motivação dos líderes religiosos era a busca pela aprovação humana, sua própria glória, ficar em evidência. Era isso que os movia a fazer alguma piedosa disciplina espiritual. Pregamos dias atrás sobre o perdão.
E algo muito comum no nosso contexto sobre o perdão são de pessoas liberar o perdão para se livrar do mal que o ressentimento causa nela mesma. Ou seja, no perdoar, ela está sendo motivada pelo seu egocentrismo. Quantas vezes, irmãos, fomos motivados a perdoar com esse tipo de sentimento, pensamento? Detalhe importante: testemunhas do nosso perdão talvez ficaram impressionadas com a nossa performance no perdoar. Entretanto, agindo assim é um ato vazio, pois é um ato submisso ao nosso ego, sendo que perdoamos porque Jesus nos perdoou primeiro. O que deve manter e orientar as nossas ações é o próprio Deus, e não um sentimento egocêntrico. É somente nele que precisamos encontrar a motivação para as nossas ações, para o nosso coração. No contexto de Israel, as disciplinas espirituais haviam se tornado práticas para o reconhecimento humano, para a autopromoção, apenas realizado no ato externo, preocupado com a aparência, visando a aprovação humana. Não havia sinceridade de coração. Jesus chamou esse tipo de comportamento de falsidade. Os fariseus foram taxados de hipócritas, porque eles viviam um personagem na sociedade. Havia um fingimento nas suas ações piedosas. As disciplinas religiosas tinham se tornado uma espécie de uma máscara, lugar onde os religiosos da época se escondiam. Em Lucas, capítulo 20, versículo 47. Temos o registro de Jesus arrancando a máscara dos fariseus e expondo a sua verdadeira motivação de coração. Olha o que Jesus fala: devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Irmãos, Deus não se impressiona com as suas palavras, com a sua performance. Deus não se impressiona com a sua bela oratória. Eles eram lobos em pele de ovelhas. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, ele voltará para terminar aquilo que ele começou. Só que dessa vez será definitivo. Jesus vai separar o joio do trigo. Aqueles que forem como palha serão queimados, mas os que dão fruto do Espírito permanecerão para sempre. E não vai adiantar dizer: Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, você viu, eu ajudei os necessitados. Ele dirá: eu não te conheço. A sua motivação nunca esteve em mim. Pelo contrário, você fez tudo isso por causa de você. Jesus, ao ensinar seus discípulos, ele estava tratando a raiz do problema, ele estava tratando o coração, ele estava indo na causa, no mais profundo. Jesus estava expondo a motivação dos religiosos. Eles estavam usando das disciplinas espirituais para aprovação humana. Ao ajudar os pobres, eles faziam diante de todos, tocavam trombetas, ou seja, vejam olha o que estou fazendo, olha como eu sou piedoso. E quando oravam, ficavam de pé nas esquinas, nas sinagogas, com toda aquela pompa, aquela oratória, para que as pessoas vissem
o que eles estavam fazendo. Na nossa linguagem atual, colocava uma melancia na cabeça, se fosse possível. E quando jejuavam, ficavam com um semblante de tristeza. Igualzinho criança quando deseja chamar atenção, fazendo de tudo para serem vistos. Vejam como eu sou espiritual. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele está denunciando a motivação religiosa da sua época. Eram práticas divorciadas da verdadeira espiritualidade. Um perigo que nós precisamos tomar muito cuidado, pois podemos estar dentro da igreja, acreditando estar servindo a Deus, quando na verdade nós estamos servindo aos nossos próprios desejos, com a motivação errada, sendo desaprovado por Deus. Na minha experiência como pastor, eu vi inúmeras vezes, e vou usar apenas um exemplo, de músicos, que ao ser colocado em disciplina, sumiram, desandaram, literalmente. Por quê? Porque a motivação de servir era uma motivação baseada naquilo que eu gosto. Eu estou na igreja, servindo a igreja, mas na verdade estou lá porque eu gosto de tocar, eu gosto de cantar. Tem um exemplo sutil. Tem pessoas que dizem assim: a minha igreja é bíblica. Ela não fala sobre dinheiro, ela não fala sobre teologia da prosperidade, ela não é como as outras. Até soa piedoso. Mas uma fala desta pode estar revelando algo profundo no coração. Talvez a motivação daquele que se orgulha por sua igreja não falar em dinheiro, não seja porque ela é uma igreja bíblica, mas seja pela satisfação e aprovação de um coração avarento. É preciso cuidado com as nossas motivações. Se as lutas nos motivam a servir, ou se as bênçãos são algo que nos motivam a louvar, ou talvez seja um filho problemático que nos coloque de joelho em oração, nós precisamos parar tudo e examinar o nosso coração à luz da palavra. Porque é muito interessante, quando nós estamos com problemas, oramos como nunca. Quando os problemas cessam, cessa a oração. Algum problema existe dentro do nosso coração. E esse problema é a mesma motivação que Jesus está denunciando sobre a classe religiosa. Precisamos ser motivados por aquilo que Deus é. O que nos motiva a servi-lo deve ser o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu perdão, a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia. Devemos fazer de Deus a nossa força que nos impulsiona. Se Deus habita no nosso coração, o nosso coração deve estar submisso à sua vontade. Mas se Deus não habita dentro de nós, nós somos impulsionados pelas nossas emoções, pelos nossos desejos e vontades, pelo nosso egocentrismo. E isso é um ato vazio. Todos os dias precisamos voltar em arrependimento a Deus. Jesus estava denunciando a prática vazia do jejum e sem valor espiritual. Mas não pensem que era algo apenas na época de Jesus. Tal prática vem de muito tempo atrás, porque isso é um problema do coração humano. Após a queda no jardim do Éden, com o pecado de Adão e Eva, o coração do homem foi corrompido totalmente. No Antigo Testamento, o jejum era um dever legal.
Havia um dia nacional obrigatório de jejum, o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, onde o povo deveria afligir a alma. O Yom Kippur tinha o jejum como anseio por uma expiação definitiva. Era um estatuto perpétuo. Vejam comigo, Levítico capítulo 16, versículo 29 ao 30. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará apropriação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Ao longo da história de Israel, o jejum se tornou apenas uma prática de um rito externo público e obrigatório. O jejum praticado pelo povo era algo vazio e falso. Um ato completamente desconectado de justiça e do amor ao próximo. O povo jejuava porque o seu coração estava cheio de si mesmo. E querendo usar a Deus, jejuavam, e era isso que os moviam. Na história, existia um remanescente fiel a Deus, que jejuava porque o seu coração estava cheio de Deus. Nós temos exemplos como homens de Deus, ao longo da história, que jejuaram com o propósito correto, sendo eles Daniel, Davi, Jeremias, Ezequiel, entre outros. Embora fossem homens não perfeitos, viveram uma espiritualidade que o povo rejeitava. Infelizmente, a história nos mostra uma decadência espiritual em Israel. Deus, rico em amor e graça, falou pelo profeta Isaías, chamando o povo ao verdadeiro jejum. Isaías capítulo 58, versículo 3, fala assim: por que jejuamos? Dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. No versículo 4, na parte B, ele fala assim, e termina tudo em discussão e rixa. Eles haviam transformado o jejum como ferramenta para negociar com Deus. E isso vale como alerta para nós. O jejum não tem como propósito fazer as nossas vontades. É o próprio Deus que define a maneira que o agrada. Aqui nós vemos Deus, através da boca do profeta Isaías, chamando o povo ao arrependimento, à mudança de coração. Deus ali fala, vocês exploram os seus empregados. Como nós podemos ver, a nossa vida no dia a dia importa. Não adianta nada jejuarmos, estando com a vida torta. Agir assim é agir com falsidade. Os líderes estavam em uma cegueira a ponto de acreditar que os seus atos externos impressionavam a Deus, sendo que o Senhor examina as motivações humanas. Portanto, é um pecado que já vem de muito tempo. E voltando ao texto principal, acompanhem comigo em Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus, ao falar para os seus discípulos, quando jejuarem, ele está partindo do pressuposto que os seus discípulos jejuariam em algum momento. Ao declarar quando jejuarem, notamos que a prática do jejum para Jesus é algo natural para os seus discípulos. Este quando jejuarem também se refere a um tempo. Nesse contexto específico, ele está se referindo ao futuro. Porque se a gente procurar na Bíblia, nós não vamos encontrar os discípulos, quando estavam com Jesus, eles jejuando.
Não encontramos. Pelo contrário, nós encontramos uma crítica feita pelos fariseus contra a falta de jejum pelos discípulos de Jesus. Vejam comigo Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 35. Nós vamos ver uma crítica pela falta de jejum pelos discípulos de Jesus. Lucas capítulo 5, do versículo 33 ao 35. Eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Essa passagem, ela explica muito sobre o jejum. No verso 33, quando os fariseus fazem uma crítica a Cristo, os seus discípulos vivem comendo e bebendo. Embora a motivação dos fariseus fossem erradas na prática do jejum, o modo estava correto. Lembrando aos irmãos que os fariseus, eles eram peritos no conhecimento da lei de Deus. Com a crítica dos fariseus a Jesus, nós concluímos que o jejum prescrito na lei era de total abstinência dos alimentos. Para fortalecer essa ideia, o significado da palavra jejum no grego é abstinência total de alimentos. Portanto, jejum não é ficar sem Coca-Cola. Jejum não é ficar sem rede social e muito menos sem chocolate. Não é ficar sem televisão. Já ouvi várias vezes irmãos dizendo: estou fazendo o jejum de Daniel. Já fazem 30 dias que eu não tomo café. Embora seja algo bom, nós não podemos dizer que isso seja um jejum bíblico. Isso é dieta com nome piedoso, que por sinal é muito bom para a nossa saúde. Irmãos, não estou dizendo que nós não devemos fazer isso. Se o seu propósito é buscar a santidade, desligue o celular e vai orar. Continue nesse propósito. O problema é quando nós confundimos renúncia ou consagração com jejum. Eu sei que tem irmãos aqui que nesse momento no seu íntimo está pensando assim: mas Daniel jejuou parcialmente, pastor. Eu concordo com você. Daniel, ele jejuou parcialmente. Entretanto, nós não podemos perder de vista o quê? O contexto da história de Daniel. Quando vemos esse jejum parcial, nós temos na história de Daniel um caso descrito. O texto narra o que ele fez em uma situação específica. Nós não podemos pegar algo isolado e transformar em uma norma prescrita, ou seja, todos devem fazer igual Daniel. É um problema transformar exceção em regras. Se fazemos isso, abrimos precedentes para outras situações na Bíblia. São de exceções bíblicas que surgem falsos ensinos, falsas igrejas. Muita gente tira o chocolate e como argumento diz estar fazendo o jejum de Daniel. Isso é apenas uma dieta. O possível jejum parcial que está registrado no livro de Daniel, eu acredito que ele nos ajude em alguns casos específicos, como foi o caso de Daniel. Como, por exemplo, um irmão que não pode beber água, não pode ficar sem beber água, porque tem um problema nos rins. Ele pode fazer jejum ingerindo água? Claro que sim. A sua realidade permite. Precisamos ser prudentes. Caso você tenha alguma doença e tenha o desejo de jejuar, é importante conversar com seu médico, com seu nutricionista. É loucura não agir com prudência.
quando nós olhamos Jesus no deserto, Jesus 100% Deus, 100% homem, e como homem jejuando 40 dias no deserto, nós vemos Jesus fazendo abstinência de alimentos sólidos. E por que não de água? Porque água é vital. O ser humano, ele consegue ficar sem água de 3 a 4 dias apenas. Claro que existem registros no Antigo Testamento, como Moisés ficou sem água, em um ato milagroso de Deus sustentar ele. Amém? Portanto, casos específicos para cada contexto com um propósito. Muitas vezes o radicalismo, ele é feito para impressionar. Impressionar. Sabe aquela pessoa que sobe um monte de joelho? Apenas para impressionar. Mas que maltrata a esposa e os seus filhos. Mas com Deus não funciona assim. Deus deseja o nosso coração no lugar certo. E para isso precisamos saber qual é o propósito do jejum. O porquê jejuar. No Antigo Testamento, o jejum era a expressão de luto, tristeza e anseio pela vinda do Messias. Não por prosperidade, não por barganha. Todo jejum realizado apontava para o Messias encarnado. Exemplo disso, vou usar o livro de Daniel, que é um livro que todo mundo usa para fazer barganha, de modo errado, pecaminoso. Daniel capítulo 9, versículo 2 ao 3, e presta atenção comigo na leitura. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Ele estava lendo, estava meditando. Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, ele estava lendo o quê? Os pergaminhos de Jeremias. Qual a desolação de Jerusalém duraria 70 anos? Que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Versículo 3, por isso, depois dele ler, depois dele compreender, por isso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações, súplicas e com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Daniel estava estudando as profecias de Jeremias sobre os 70 anos de desolação de Jerusalém. Nos seus estudos, ele percebeu que o tempo estava se cumprindo. Seu jejum era uma intercessão para que Deus cumprisse mais rápido possível sua promessa de restauração. Portanto, o jejum de Daniel está diretamente ligado à vinda do Messias. Portanto, o jejum não é barganha com Deus. O jejum não é uma troca. Jejum é mortificar os nossos apetites, as nossas vontades. O jejum bíblico não tem um fim em si mesmo. Quando jejuamos, declaramos guerra contra a nossa autossuficiência. E olha que batalha, irmãos. Pois vivemos em uma cultura em que existe uma valorização da nossa satisfação. A nossa cultura valoriza muito a satisfação de todos os nossos desejos e anseios, todos os nossos apetites. Nós não podemos ser escravos do nosso estômago. Quem vive sobre o seu estômago foi a serpente que Deus amaldiçoou no jardim do Éden. Ela vive sobre o seu ego. Rasteja sobre o seu estômago. Em Filipenses capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo orienta a igreja dizendo que o destino deles é a perdição, pois o Deus deles é o estômago. Não tente afogar as suas mágoas comendo, pois essa necessidade é apenas um eco que a sua alma está gritando. O que vai matar a sua fome espiritual
é o pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus. Somente Ele saciará a sua fome. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando jejuamos, mortificamos a nossa vontade para que a vontade de Deus reine em nós. Os fariseus haviam criticado a Jesus. Por que que os seus discípulos não jejuam como os discípulos de João? E Jesus responde a essa crítica. Lucas 5:34. Vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles. Em outras palavras, Cristo está dizendo assim: enquanto eu não tinha chego, vocês jejuavam. Agora que eu cheguei, não tem por que jejuar. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. A falta de jejum por parte dos discípulos era um sinal profético de que o noivo havia chego. Portanto, se o noivo estava lá, não havia necessidade de jejuar na festa de casamento. Jesus continua dizendo no versículo 36, no entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado, falando da sua morte. Naqueles dias jejuarão. Aqui o Senhor está falando sobre a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Quando isso acontecer, vocês jejuarão. Com a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, a igreja voltou a jejuar. Como nós podemos ver em várias passagens no livro de Atos. E em específico, Atos 14:23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. E com oração e jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Uma prática muito comum na igreja, em Atos. Para toda tomada de decisão, eles oravam e jejuavam. Vocês percebem que a oração e o jejum, elas andam de mãos dadas? Vocês perceberam isso? Nós temos aqui a prática do jejum para tomar uma decisão. A essência aqui é a seguinte: mortificar as nossas vontades para que a vontade de Deus reine. Jejuar para tomar uma decisão é declarar em alto e bom som: Deus, eu preciso do Senhor. Quando a vontade própria é escravizada, há espaço para que o Espírito Santo enche e dirija. Em uma outra ocasião, os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Uma passagem bem conhecida, e Jesus, lá registrado por Marcos, capítulo 9, versículo 29, fala que essa espécie de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Nessa passagem, irmãos, não existe nada de mágico, ritual mágico, que força Deus a agir. Olha, para expulsar esse tipo de demônio, só tem uma equação. Você ora, jejua, que é igual à libertação. Não é uma regrinha mágica. Nada disso. O jejum aqui, apresentado por Jesus para expulsar os demônios, não é uma técnica. O jejum em si, ele não expulsa demônios. E é muito importante enfatizar isso, porque as pessoas têm o hábito de empoderar a oração, empoderar o jejum. Quem tem poder é Deus. Quando nós empoderamos algo, isso é misticismo. O jejum em si não expulsa demônios, mas sim a autoridade de Jesus. O jejum aqui é preparação para uma batalha maior. Lembra Jesus no deserto jejuando? Estava se preparando.
A essência do jejum continua a mesma. Tanto em Atos como no expulsar demônios. A essência, o pilar, o fundamento é o mesmo. Total dependência de Deus. Quando nós jejuamos, nós mortificamos a autossuficiência e declaramos: Deus, eu dependo do Senhor. Precisamos jejuar. Precisamos jejuar com a motivação correta. Irmãos, tem uma passagem linda, irmãos, maravilhosa. Em Lucas capítulo 2, versículo 36. Essa passagem sobre jejum é a minha preferida. Ali havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar. E então permanecerá viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Essa senhora, ela ansiava pela chegada do Messias. Movida por esse anseio, um anseio rico, ela não faltava do templo. Ela era uma mulher de oração e jejum. E ela foi agraciada por Deus em ver o cumprimento. Ela viu Jesus. Essa passagem para mim é maravilhosa, porque nós vemos aqui como a vida, ela nos ensina algo precioso. E eu espero que Deus nos ensine, ainda sendo jovens, que a gente não chegue na fase dos 80 para poder aprender como essa mulher aprendeu. Quando nós olhamos para inúmeros testemunhos, nós temos vários. Minha avó, mulher de oração, meu avô, meu tio, pessoas que com a idade, com a maturidade espiritual entenderam. E aqui nós vemos uma mulher que mesmo com a idade avançada, o coração dela borbulhava no propósito e na motivação correta, ansiava pelo cumprimento da profecia, ansiava pela vinda do Messias, e ela foi agraciada. E o texto bíblico fala que ela não deixava de servir, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Que a gente possa ter essa consciência, sendo jovem, sendo adolescente, que Deus possa nos despertar a saber o quanto é importante ser constante nos cultos, a participar dos cultos, a orar, a jejuar. Se nós fizéssemos aqui uma pesquisa sobre, não só aqui, mas ampla, sobre constância, sobre oração, sobre jejuar, eu não tenho dúvidas que aqueles que têm uma faixa etária de idade maior estariam como exemplos de constância, de oração, de jejum, que a gente possa olhar para aqueles que são mais velhos na fé e imitá-los. E aí eu jogo uma responsabilidade para aqueles que são mais velhos. Que esse anseio pela volta de Jesus esteja presente no nosso coração, a ponto de nos mover a uma vida de oração, jejum e constância nos cultos. Que o nosso coração viva a esperança do retorno do Rei. E aqui existe uma preocupação, irmãos.
A gente vive em uma era, em uma época em que igrejas estão lotadas, quando existe algo que move elas para o culto. Quarta-feira agora é culto de oração. Que haverá 10, no máximo 15 pessoas. E estou chutando alto. Mas se tivesse algum evento, culto de oração com Hernandes Dias Lopes, estaria 50 a 100 pessoas. Não haveria espaço. E o que dizer daqueles que são movidos pela oferta? Vem que a sua vida vai mudar. Sabe quem está sendo culpado? É você mesmo. O seu ego. Pela satisfação do seu coração que você está indo, se movendo. Eu não sei você, mas eu confesso que o meu coração gela. Deus, qual a motivação que permeia o meu coração? O que me move estar cultuando ao Senhor? O que me move estar estudando? O que me move perder sono? O que me move ficar de joelho orando? O que me move? Qual a motivação? E nós vemos uma pessoa de idade, que provavelmente tinha dores pelo corpo, que tinha dificuldade de locomoção. O texto não fala. Mas eu posso imaginar. Porque essa é a realidade da maioria dos idosos. E o texto bíblico é um tapa na cara. Todos os dias ela está lá cultuando, orando, jejuando, louvando. Detalhe importante, com a motivação certa, no lugar certo, ansiando pela vinda do Messias. Muitas vezes, as nossas obras, elas nos enganam. Pois nós acreditamos que as nossas obras, elas são a evidência de nossa fé. Pode ser sim e pode ser não. A evidência da verdadeira fé é quando a nossa motivação está ancorada em Jesus. Caso contrário, a nossa fé continua morta. Mesmo todos nós fazendo obras piedosas. Que possamos fazer com a motivação na pessoa de Jesus. Que a gente seja impactado pelo seu amor, pelo perdão que Ele derramou sobre nós, e que tudo isso nos mova a fazer tudo para o seu louvor. Que possamos viver a nossa espiritualidade sem máscaras, sem aparência, apenas com o coração no lugar correto. Quando for jejuar, se organize para passar um tempo de oração e meditação da palavra. Ao fazer isso, anseie pela volta de Jesus. Que o propósito seja mortificar as suas vontades, para que o Espírito Santo do Senhor reine sobre a sua vida. E eu gostaria de finalizar essa pregação fazendo uma pergunta sincera. Uma pergunta que cabe a mim também. Qual é a sua motivação? O que te move? Qual é a força externa ou interna que te impulsiona? Talvez você, adolescente, esteja aqui porque o que te motiva são seus pais. Força externa. Algo externo que me impulsiona a estar. Ou uma força interna. Como era a força que trabalhava de modo pecaminoso no coração dos fariseus? O ego. Qual é a sua motivação? Qual é? O que te trouxe até aqui? O que te faz dobrar de joelho e orar?
É o teu filho problemático? É a tua filha? É só por causa disso que você ora? É porque você tem um problema? E você sabe que Deus pode resolver? É só por causa disso? É isso que te coloca de joelho? É Deus resolver o problema, você esquece. Esquece. E todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Nós temos uma inclinação monstruosa. E se você diz não ter, você está dizendo que Deus é mentiroso. Todo ser humano tem essa tendência. Todo ser humano diariamente luta contra o seu próprio ego. Irmãos, que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor revele a nós a nossa motivação. Que esta mensagem borbulhe no teu coração e faça você refletir. Porque é muito louco, irmãos. Quando nós pensamos na motivação, por que é muito doido, muito louco? Porque assim, quando tudo vai bem, quando a conta nossa no banco está azul, irmãos, nós louvamos de maneira diferente, irmãos. Ou será que é só comigo? Quando tudo vai bem, oh glória, aleluia, falta até dançar o passinho. É verdade, é sério, é sério. E o oposto disso, quando tudo vai mal, eu estou lá. E ambos a motivação é errada. Irmãos, a gente precisa direcionar os nossos olhos para a cruz. Olhar para os atributos de Deus. E isso tem que ser a nossa motivação. Eu sirvo a Deus porque Deus é bom. Eu posso nele todas as coisas. Eu posso ter o que comer. Eu posso passar fome. Posso ter o que vestir. Eu posso passar frio. Mas é nele que eu posso todas as coisas. Porque é nele que a minha vida está guardada. É nele. Que o Senhor nessa manhã trabalhe no nosso coração. E coloque este mesmo anseio dessa senhora de 80 anos no nosso coração. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que ela ansiava a vinda do Messias, supostamente nós temos que ansiar o retorno do Messias. Como nós cantamos, Maranata. E eu gostaria de estar orando com vocês. Ia pedir para o Carlos viesse aqui, Carlão. Queria cantar um louvor. Pedir para o Carlos vir aqui. E eu gostaria que você orasse. Conversasse com o Senhor. Abrisse o seu coração. Aleluia, Senhor. Deus nos quebra nessa manhã, ó Pai. Deus transforma o nosso coração. Deus remove toda motivação pecaminosa, Deus. Queremos ser um vaso novo na Tua presença, Pai.